Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel e hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo aqui para o canal, dando continuidade para nossa série Explicando o Reino, e hoje eu quero falar sobre o dever de um cristão. Nós, como cristãos, temos um dever muito importante e hoje, na parábola do servo impiedoso, eu vou te mostrar que dever que é esse. Essa parábola, ela se encontra lá em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23, e olha só que interessante o que Jesus diz nessa parábola. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: "Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo." O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: "Pague-me o que me deve." Então, o conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: "Tenha paciência comigo, e eu pagarei a você." Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: "Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você?" Irado, seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então aqui, nessa parábola, a gente percebe uma mensagem muito importante de Jesus, falando sobre um dever de um cristão. E que dever é esse? O nosso dever como cristãos é perdoar. E nessa parábola, eu entendo que Jesus está querendo mostrar pra gente que, porque Deus nos perdoou de uma dívida que a gente não conseguia pagar, de uma dívida impagável, de uma dívida muito grande, nós devemos perdoar os outros. Nós devemos aprender a perdoar as pessoas. E perdoar é um dever, claramente um dever de um cristão. Principalmente porque aqui Jesus deixa muito claro, no versículo 35, dizendo assim: "Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão." O que fará Deus se nós não perdoarmos de todo o coração nosso irmão? Ele não perdoará os nossos pecados. Uma prova disso também é quando a gente vê na oração do Pai Nosso, quando Jesus diz: "Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores." Então, quando Jesus ensina essa oração do Pai Nosso e ele fala esse trecho, quer dizer que Deus nos perdoa da mesma maneira que nós perdoamos as pessoas em nossa volta. Então, nós como cristãos temos que entender que nós devemos perdoar o nosso próximo. Então se você está com alguém que você tem na sua mente que você deve perdoar, que você deve liberar um perdão para essa pessoa, não deixe de fazer isso. Não deixe de fazer isso enquanto ainda dá tempo, porque pode ser que não dê tempo. Pode ser que até mesmo você morra sem ter perdoado uma pessoa. E se você perdoa uma pessoa, é como se um peso tivesse sido tirado das suas costas. Quando você deixa de perdoar uma pessoa, é como se você estivesse criando amargura dentro de você. É como se você estivesse colocando um peso dentro de você, que você só alimenta, e isso pode gerar ódio pela pessoa. Isso pode gerar coisas erradas e sentimentos errados para outras pessoas, que pode gerar outros pecados. Então, perdoe, meu irmão. Perdoe, porque o Senhor nunca deixou de te perdoar. Pense em quantas vezes mesmo você já pecou. Às vezes até mesmo em mesmos pecados você caiu. E pense, todas as vezes Deus te perdoou desse pecado se você realmente se arrependeu de todo o coração. Então quem você pensa que é para não perdoar os outros? Deus, ele deu o que era de mais importante para ele, para nos perdoar. Deus entregou o único filho dele, o filho amado dele, para morrer numa cruz. Em uma morte em que as pessoas que morriam eram consideradas malditas. E ele
enviou o filho dele para morrer lá, mesmo que o filho dele não merecesse, mesmo que o filho dele não pecou, para que você fosse perdoado, para que você pudesse ir para o céu, para que eu pudesse ir para o céu, para que todos nós, unidos em Cristo, possamos ir ao céu. Então, o seu dever como cristão é perdoar o seu próximo, é perdoar o seu colega, é perdoar o seu amigo, é perdoar o seu vizinho, é perdoar as pessoas em sua volta que você precisa perdoar. Então pense muito bem. Eu espero que Deus tenha tocado no seu coração a respeito dessa passagem, a respeito dessa mensagem. E a minha oração é para que todos nós, como cristãos, tenhamos um coração misericordioso. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.